Fala pessoal, bom dia, aqui é o professor Vinícius. Vamos lá para mais uma resolução, né? Hoje aqui na agenda 3 de eletroeletrônica, associação de resistores, tá? Se você não deu uma olhada na agenda 2, eu comentei um pouco mais, né, sobre algumas coisas que a gente vai utilizar aqui nessa resolução, né? Principalmente o circuito, quando a gente tem resistores em série, né? Então, que nem a gente está vendo aqui, é um seguido do outro. A corrente, né, que está passando aqui é a mesma, que nem vocês estão vendo. E a queda de tensão, né, ela é dividida aqui, né, para esses dois resistores. Então, só complementando o que está aí no desenho, se a gente tem tipo uma tensão de 50 volts, né, a gente está fornecendo, né, para o sistema aqui, entrando 50 volts, esses 50 volts eles serão divididos igualmente aqui para essas duas, né? Se esse resistor aqui ele consome, sei lá, 30 volts, né? Por isso que a queda de tensão, aí aqui, ó, ele consumiu 30, nesse ponto ele teria 20, e aí, portanto, os outros 20 faltando, ó, estariam aqui no segundo, né? E quando ele vem para cá, aqui seria 0 volts. Certo? É onde que liga com mais, né? Se a gente fosse fazer aqui a diferença de potencial. E a resistência equivalente aqui do sistema, né, seria a soma quando eles estão em série. Bom, quando eles estão em paralelo, que nem o que está mostrando aqui do desenho do lado, é diferente. Quem vai se dividir não é a tensão é a mesma. Se eu ligo aqui 50 volts, esses 50 volts eles vão estar tanto aqui nesse primeiro 1, o ponto é o mesmo, né, que a gente fala, ó, e daqui a queda de tensão é a mesma daqui para cá. E aqui também, esse O2 seria 50 volts. Quem que seria o cara diferente? A corrente ela vai se dividir proporcionalmente aqui, né? Se for iguais, essas duas se dividem igualmente. Se não for, onde tem mais resistência vai ter, obviamente, uma menor corrente. Onde tem menos resistência vai ter uma corrente maior, tá? E o resistor equivalente é o produto pela soma que a gente faz, tá bom? Que a gente transforma como se fosse um. Sabendo disso, aí a gente consegue resolver a agenda aí sem demais problemas, tá? Vou só aproximar um pouquinho mais aqui. Bom, ó. Então, a questão 1, ela pede para a gente aqui, no circuito abaixo, você tem os valores, ela pede VR1, ou seja, a queda de tensão aqui, né, ó, nesse primeiro, eu vou chamar de 1, e ela pede o V2, ou seja, a queda de tensão aqui, ó, nesse segundo resistor. Esses dois, o que a gente tem que notar primeiro? Que eles estão em série, né, gente? Por que em série? A corrente sai daqui aos 250 volts, né? Quando ela chega aqui, ela vai ser a mesma, ó. Essa aí que está passando aqui é a mesma. Ela não tem para onde se subdividir, depois aqui ela volta. Ou seja, essa queda de tensão. Então, esses 250 volts que a gente tem aqui, ó, sendo anotados, eles vão se subdividir igualmente para as duas resistências que a gente tem aqui, tá? Tanto para o R2 e tanto para o R1. Bom, como é que a gente calcula? Primeiro eu preciso saber da corrente, para usar a lei de Ohm, a primeira, né? Lembrando que a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I, tá certo? É basicamente essa lei aqui que eu vou utilizar, ó, com vocês. Para a gente ficar esperto aí e não esquecer dessa lei nunca, né? A gente usa demais. Beleza? Vamos lá, calcular a resistência equivalente. Se eles estão em série, então minha resistência equivalente é simplesmente a soma dos dois, que é 2.4K mais 1.5K, certo? 2.4 mais 1.5, 3,9 kΩ. Com isso eu vou conseguir calcular a corrente total, né? Por quê? Porque o meu U é de 250 volts, certo? Esse é o meu U total, né, que está sendo fornecido, vai ser dividido entre os dois dali. E aí eu tenho a resistência equivalente do sistema, eu uso a fórmula U é igual a R vezes I, e eu descubro quanto que vale minha corrente aí.
250 tem que ser igual resistência equivalente do circuito inteiro, 3,9K, vezes I. Passa o 3,9 dividindo, então vai ser 250 dividido por 3,9K, certo? Lembra que o inverso do K é mili, né? Tá bom? Então é 250 dividido por 3,9, isso dá 64,1. Então ele vai ser 64,1. 1 sobre K que está aqui, quando K está embaixo, vira mili, tá? Quando passa para cima. Então esse é miliampere. Essa é a corrente. E já dá até para saber, ó, que vai ser essa alternativa, né? Por conta aqui é a única que tem 64. Mas vamos só confirmar. Ó. O 1 é igual a R, que é 2,4K, vezes I, que o I é 64,1 mili, né? O mili com K é multiplicar por 1000 e dividir por 1000, corta. Então o nosso U1 aqui vai ser 2,4 vezes 64,1 miliampere. Dá 153,83, ou seja, aproximadamente 154 volts, né? Essa primeira queda de tensão. Ele puxou. Então o outro não precisa nem fazer a conta, né, gente? Se está fornecendo 250 e você tem 154 foram consumidos no primeiro, então o segundo é 250 menos 154. Façam aí na sua calculadorinha, dá 96 volts, tá? Que é exatamente esses dois valores aqui. A primeira tá feita. Vamos lá para a segunda. Segundo, para o circuito, né? Então, um errinho. A seguir, Rx, o valor do resistor e a bateria, né, são respectivamente. Vejam que quando a gente fornece, ele está querendo os dois. O I que estaria passando aqui, que vem daqui, ó, né, que ele saiu, ele é dividido por essas duas correntes, I1, e depois ele vai ter uma I2 aqui em cima. Ou seja, se ela se divide, é um circuito paralelo. E a minha corrente total é a soma das duas ali, que é de 20 mili mais 10 mili. Ou seja, a corrente total aqui do sistema é 30 miliampere. Tá bom? E aí, e o E? Que é essa queda de tensão. Quando é paralelo, lembra que o que está aqui, ó, nesses dois pontos, esse E, a diferença de potencial é exatamente a mesma aqui, ó, do que foi fornecido. Então, o cara que está aqui vai ser consumido é o E também, e o cara que está aqui também é o mesmo E, tá? Ele não muda, então ele é igual quando a gente tem essa questão. Portanto, para calcular o E, é a lei de Ohm. Lembra, o E é o U aqui, tá? Bom, é a energia que está sendo fornecida para o sistema. É R vezes I. Eu vou usar a informação que eu tenho aqui. O R, ó, aqui é 12 kΩ, 12K, vezes o I, dessa parte aqui, né? Eu estou olhando no último, é o 10 mili. Então, fazendo essa conta, ó, K corta, o U, então minha queda de tensão é de 120 volts. Tá? Então, tenho 120 volts no primeiro, aqui, 120, e aqui também 120, e no último também é 120, que é paralelo. Já conseguiram até resolver, eu já sei que a resposta é essa por conta daqui, ó, o único que está com 120. Mas vamos calcular o Rx para treinar. Então, olhando aqui, ó, eu vou pegar, você tem o E e tem o I, eu consigo a resistência, certo? Como usando lá a lei de Ohm. O E é igual a R vezes I. Tá? Então fica, nós vamos ter 120, vai ser igual ao R, X, né, que é esse cara que a gente quer calcular aí, vezes o I, que está passando aí é 20 miliampere. O 20 mili que está multiplicando passa dividindo, então meu Rx vai ser igual a 120 dividido por 20 mili. Né? Quanto que dá? 120 por 20 dá 6. 1 sobre mili, o inverso de mili é K. Então dá 6 kΩ, tá?
É a resposta que está aqui. Esse foi o segundo. São várias aplicações basicamente da mesma coisa, vocês vão perceber. Ó. Então, o 3 que ele está pedindo, né, ele quer a potência de R1, isso aqui é importante, né, então potência, a gente faz em verdinho, potência de R1 e R2. Então, para isso a gente precisa descobrir quem é R1 e quem é R2, né. Como que a gente vai fazer isso? É um circuito paralelo, né, ó, esse ponto aqui é o mesmo, corrente se divide aqui, e a queda de tensão em cada um deles tem que ser a mesma que é a fonte. Então aqui é 100 volts, aqui também vai ser 100 volts, mas aí desse cara aqui eu consigo descobrir R1. Lembra que você tem que ter duas medidas, né? Então 100 tem que ser igual a R1 vezes 4.000. Então R1 vai ser igual ao 100 dividido. Tá vendo que ele divide, né, esse resistor aqui. Então, um divisor de tensão. Depois, o próximo é só a gente pegar o 100 e dividir pela corrente, né? Isso é uma coisa que às vezes ajuda, né, gente? Então, esse resistor é 25, 1 sobre 1000 dá K. Então, é 25 kΩ, tá bom? Então, esse primeiro resistor aqui é 25 kΩ. E aí falta a gente calcular os dados do próximo. Só que a gente não tem informação, né, dele. Como que a gente vai calcular? Mas ele deu outra informação para a gente. Ó. Ele falou que essa fonte fornece uma potência de 1 watt para o circuito. E qual era a fórmula da potência? Potência era U vezes I. Certo? Potência é U vezes I. Então com isso eu vou calcular a corrente total do circuito. Né? Porque a potência é 1 e a tensão fornecida é de 100 vezes I. Portanto, nossa corrente aqui vai ser de 1 sobre 100, certo? E 1 sobre 100. Lembra que vai dar em milha, né? 1 dividido por 100, ó, dá 0,01. Então, uma coisa legal para a gente perceber era que 0,01, eu vou escrever aqui 0,01, eu vou completar com a terceira casa para a gente ler a corrente com 3 casas, né, ó, depois da vírgula. Por que eu leio com 3 casas? Porque isso vira 10 mA, tá certo? Então veja, minha corrente que está chegando aqui é de 10 mA. Se veio 4 para cá, significa que nesse último aqui veio 6 mA, tá certo? Bom, aí eu posso até calcular o resistor. Eu fiz aqui basicamente mais como exemplo, né? Porque ele quer a potência. Poderia calcular o resistor, mas já vou... A gente vai treinar mais, né? Mas eu poderia calcular esse R2 aqui, mas não é necessário, porque ele só quer a potência. Então, P1 é U vezes I, certo? Então, o dele ali é 100. O mesmo que a gente já conhece, vezes a corrente que está circulando ali, que é 4 mA, tá? Opa, potência vai ser dada em watts. Esse P1, portanto, vai ser igual 100 vezes 4, 400 mili, né? Então dá 400 miliwatts que a gente colocaria, tá certo? O exercício ele voltou as 3 casas, tá? Então o P1 na verdade aqui é 0,4 watts. E também, gente, a potência fornecida ela tem que ser a mesma, né? Então se aqui esse primeiro carinha está consumindo 0,4 watts de 1, portanto esse outro aqui vai estar consumindo 0,6 watts, tá certo? Então a potência ela tem que se subdividir, ó, ela está junto com a corrente, né? É U vezes I, né? Então aqui a alternativa correta é essa. Pode completar aí os dados, fazendo como treino aí das outras informações, você vê, vai chegar na mesma resposta. Ó, o 4, às vezes a gente só bate o olho, ó, você vê que a corrente não se subdivide, portanto aqui ó, é um circuito, né, a corrente é a mesma, não tem para onde se subdividir. Então é um circuito em série, tá bom? Pede-se calcular os valores da resistência equivalente da corrente total.
Bom, se é série, pessoal, resistência equivalente é a soma. Então é 450 ohms mais 630 ohms. E aqui cuidado com esse K, ó, porque é 0,87 vezes 1000, que o K significa 1000, certo? Dá 870. Somando tudo isso, fazendo aqui na minha calculadorinha, pode fazer do computador ou com a sua também para acompanhar as contas, dá 1950 ohms. Bom, já tem até a resposta, né? Só tem esse, ó, que é 1950 ohms. Nós vamos só calcular a corrente pela lei de Ohm, né? Então, U é igual a R vezes I. Então, 270 tem que ser igual a 1950 vezes I. 1950 vai passar dividindo. E aí, portanto, o nosso I vai ser 270 dividido por 1950. Tá? Isso daqui vai dar, pode fazer a continha aí para confirmar, vai dar 138,46 mA. Fechou? Ele vai aparecer 0,138 aí, né, na calculadora. Vamos para o próximo. Bom, 5, ele tem um circuito já, tem partes em série e 2 em paralelo, né? Então você vem com uma corrente I, que passa por R1, passa por R2. Depois ela se subdivide aqui, ó. Essa parte está em paralelo em uma I1 e I2, que eu vou chamar. Vou chamar dos resistores correspondentes, né? I3 e I4. Tanto faz, mas só para indicar que aqui está passando no resistor 3 e no 4. Depois elas se juntam novamente aqui na I normal, tá? Ele quer a potência dissipada pelo resistor R6. Essa potência aqui, né? Que está passando. Ou seja, para calcular a potência que está aqui, ó, que está no R6, eu vou usar P é igual a U vezes I, tá certo? Só que para não calcular o U, a queda de tensão, o 6, né, que seria aqui, vezes I, aí eu troco o U por R vezes I. Lembra disso? Então ele fica R, tô trocando o U, tá? Ó, R vezes I, que é o URI. Então vai ficar R vezes I, ou seja, a potência é R. É uma até outra fórmula, né? É o PIR que o pessoal fala. R vezes I ao quadrado, tá bom? I vezes I ao quadrado. Eu tenho R, falta só o I. Bom, para calcular o I, como a gente tem todas as resistências, eu vou calcular a resistência equivalente desse circuito, né? A desse pedacinho aqui, ó, é de 20K, que você soma, tá em série. A desse pedacinho, os dois estão em paralelo. Só que como são iguais, aí é só dividir por 2, né? Divide pelo número. Então aqui é 5K. Tem uns truques, né, que ajudam a gente, certo, pessoal? Esse pedacinho aqui é 10 com 15. 10 mais 15, 25K. E aí a resistência equivalente desse circuito é a soma desses três. 20 mais 5 mais 25. É 50 kΩ, certo? Por que eu fiz isso? Porque a gente tem o U, ó, do sistema. Aí dá para calcular a grandona. Como? Lei de Ohm, 500 volts. Vão estar todos divididos aí por esses resistores, que completam 50K, a resistência equivalente vezes I. De novo, passa ele dividindo, 500 sobre 50K. Vamos dividir. Lembra, ó, 500 dividido por 50 é fácil, né? Dá 10. E 1 sobre K, quando K está embaixo, passa para cima, é 1000. Então dá 10 mA. É essa a corrente. Com isso, eu consigo calcular o P6 aqui, né? Que ele vai ser o R6, que é 15K vezes 10 mili ao quadrado, né? Aqui eu gosto de fazer assim, ó, que o pessoal não confundir. Então quanto que vai ser P6? Ó? 15K, 10 ao quadrado é 100, e o milho ao quadrado você vai copiar o milho duas vezes, certo?
Eu faço isso para não confundir aí nas contas. 1K corta com mili, para multiplicar por 1000 e dividir por 1000. E o outro vai ser 15 vezes 100 dividido por 1000. Dá 1,5 watts, certo? Porque sobrou esse mili, por isso que tem que dividir por 1000. Seja a potência aqui 1,6 watts. Vamos lá. Próximo, estão vendo que a aplicação é da mesma coisa, né? Só que ele vai brincando aí com os circuitos. Dado o circuito seguir, calcule a corrente sobre o resistor R3. Toma cuidado com essas perguntas para você saber exatamente onde que está, né? Ele está querendo essa corrente, I3. Perceba que ela está aqui em paralelo, ela foi dividida aqui, né? E você tinha uma corrente que ela passa aqui, I. Ela se subdivide, ó, para esses dois caminhos, e depois ela se junta aqui novamente, né? Então a gente tem que ficar esperto aí com essa questão, tá bom? Então eu vou precisar calcular a corrente naquele pedacinho. Para calcular a corrente nesse pedacinho, né, que nós temos aqui, ó, no I3, ela veio aqui, se subdividiu, eu vou precisar da resistência equivalente, preciso descobrir quem é essa, né? E depois eu vejo a queda de tensão que vai ter aqui, certo? Bonitinho, as duas, ó, tem que fechar 150. Eu calculo quanto é a queda de tensão para essa parte e depois aí a gente calcula quanto que vale o I3. Então vamos fazer esses passinhos agora, tá? Primeiro então calculando o I3. Para isso eu vou precisar da resistência equivalente. O carinha aqui, né, que seria dessa parte, ó, o equivalente, de novo, está em paralelo, mas eu não preciso fazer o produto pela soma, porque eles são iguaizinhos, né? Um cara crachado do outro aqui. Se eles são iguaizinhos, ó, 10 e 10, só dividir por 2, dá 5K. E aí eu uso com o carinha que está lá em cima, então ele é 10K mais 5K, ou seja, a resistência equivalente é 15K. Com isso eu consigo calcular o I, né? Só que agora eu já vou fazer meio que direto. Eles sempre dividem a tensão, tá? Quando você tem um do outro. A tensão é de 150, vai ficar dividido pela resistência equivalente, 15K. De novo, 150 por 15 dá 10, e o inverso de K é 1000, então é 10 mA. Essa corrente aqui é de 10 mA, tá? Eu tenho que fazer isso porque a minha tensão de 150 ela vai ficar subdividida igualmente, né? Aqui, ó, por esses dois, a queda de tensão. E no circuito paralelo, que daqui até aqui tem que ser a mesma daqui até aqui, certo? Bom, quanto que é esse cara? É R vezes I. O R aqui, gente, é 10. 10 vezes 10 mili, né? Então 10 vezes 10 dá 100. O K com mili corta. Então aqui eu tenho uma queda de tensão de 100 volts que esse resistor está consumindo, tá? Então nesse outro é 150. Você pode até usar o 5K aqui, mas nem precisa, tá, gente? Porque é 150. Se um consumiu 100, o outro vai sobrar 50 volts, beleza? E aí eu vou aplicar a lei de Ohm aqui. Então 50 volts tem que ser... já vamos fazer direto, né? Que a gente já... O I3 vai ser igual a U, que é 50, dividido por 10K, que é o R ali. Então essa corrente vai dar 5 mA. Ela é subdividida igualmente porque os dois são iguais, né? Se não fosse, eu teria que fazer a proporção. Então 5 mil, beleza? Esse daqui foi. Bom, esse daqui de novo, né? Tem 3 aí, paralelo. Ele quer as potências dissipadas pelo R7 e R11. Então ele quer a potência pelo R7. Vamos identificar, o R7 está aqui, né? Então quero essa potência aqui, P7, e o 11 aqui, essa potência. Novamente, para calcular a potência aí, eu vou precisar, posso até usar o I, mas vou precisar da corrente, né, que vai estar passando aí. E aqui o P11, certo? Bom, como é que eu vou fazer isso? Preciso, para descobrir a corrente, eu vou usar a resistência equivalente, porque ela passa aqui um I.
ela é subdividida. Aqui eu vou chamar de 9, aqui vai passar no resistor 9, aqui o que vai passar no resistor 10 e aqui o I11 que vai passar no resistor 11. Depois elas voltam, todas se juntam aqui para fechar o circuito, tá? Vamos lá, para calcular isso então tem as resistências, vamos calcular a resistência equivalente. Quando a gente tem 3 aqui em paralelo, eu tenho que fazer de 2 e depois fazer de 1. Então eu vou fazer do R9 e R10 aqui, R9 e R10. Então é produto pela soma, 100 vezes 200, dividido por 100 mais 200. Né? Apesar, o P11 dá para fazer de um outro jeito, um pouquinho mais fácil, mas não adianta para calcular o P7 eu tenho que fazer tudo, né? Eu não sei aí quanto que é a resistência equivalente para descobrir a queda de tensão. 100 vezes 200 dividido por 300. Então dá 66,66, né? Vai dar uma dízima aqui, 0,66. Deixa assim, não tem problema. E aí eu vou pegar esse cara agora e fazer com, agora adicionar o R11. Então eu tenho que fazer 66,66 produto pela soma, vezes 400 dividido por 66,66 mais 400. Sempre resistência paralela você tem que fazer produto pela soma. Isso é vezes 400 dividido por 66,6666 mais 400. Deu 57,14, né, aproximadamente isso daqui. 57,14 ohms. Ou seja, nessa parte aqui a resistência equivalente é de 57,14. Bom, com isso eu consigo calcular a resistência equivalente do circuito agora. Basta pegar o 57,14 e somar com R7, que é 200, e com R8 lá embaixo, que é 200, tá? Então dá 457,14. Não tem quilômetros aqui é só K. Só ohms. Bom, e aí para descobrir a corrente total, né, pelo URI, ele passa dividindo, então é 20 volts dividido pelos 457,14. Quanto que vai dar a nossa corrente aqui? Então 20 dividido por 457,14 vai dar 0,043, ou seja, 43,7 mili, tá? Vocês dividirem aí, vocês vão ver que vai dar aproximadamente isso, tá bom? Miliampere. Então, isso é o nosso I. Fiz toda essa conta só para chegar aqui, 43,7 mili. Tá? Para calcular o P11 aqui, eu vou fazer um truquezinho. Qual é o truque? Lembra que a queda de tensão, como ele é paralelo, é isso? Ele tem que ser a mesma nesses três. E aí eu consigo descobrir agora a queda de tensão que eu tenho, tanto no R8, ó, certo? E tanto nesse. Mas para calcular essa queda eu vou usar o URI, né? O U7. Ó. O 7 é R vezes I, é 200 vezes 43,7 mili, né? Isso aqui é importante. Então o 7, vou fazer aqui em cima mesmo, né? Não tem. 200 vezes 43,7 dividido por 1000, que é o multiplicando por 1000, ele dá 8,74 volts, ou seja, aqui tem 8,74 volts. Como esse resistor é o mesmo, então aqui vai ter 8,74 volts. Lembra que aí está em série, né? Tipo, se você fosse olhar os três agora assim, né? E aí 8,74 mais 8,74 menos 20, 2,52. Ou seja, esses 20 foram divididos aqui 8,74, aqui embaixo 8,74.
e aqui, portanto, vai sobrar, que é o que está sendo a queda de tensão, ó, nesses três que estão em paralelo, tem que ser igual, e aí vai sobrar 2,52 volts, tá bom? Beleza? Com isso agora fica fácil de calcular. Vamos lá, P7. Deu bastante continha aí, né? P7 vai ser U vezes I, potência U vezes I. O U é 8,74 vezes o I que está ali, que é 43,7 mili. Então vai dar em miliwatts, né? A conta já está em miliwatts. 8,74 vezes 43,7. Então dá 381,9 miliwatts, tá? 381,9. Lembra que eles têm aquela parte de arredondamento, né? Então basicamente, ó, você considerando, você fazer lá aqui com os resistores, você com ponto 66, fazer certinho, então ele vai dar essa resposta 382 aí, tá bom? Mas vamos calcular o P11, então ele vai ter que dar próximo aqui de 15, né? Ó. Vamos fazer essa conta do P11, fazer aqui do lado. P11 é U vezes I, né? Só que eu não tenho I, tá certo? Então, o truque aqui é trocar o I. Lembra que o I, ele é, pela fórmula do Uri, ele é U sobre R. Então, ao invés de escrever o I aqui na fórmula, eu vou colocar U vezes U sobre R. Né? Eu troquei, ó, o carinha que teria, né? Então, P11 é U ao quadrado sobre R. Eu vou trocar os dados. O é 2,52 ao quadrado dividido por 400. Portanto, o nosso P11, fazendo a continha na calculadora, 2,52 ao quadrado dividido por 400 deu o 15,87. Seja próximo ali, né, do que a gente tinha mili, tá? Porque vai ser com 3 casas, isso vai dar 0,015. Você olha as 3 miliwatts, beleza? Essa questão aí, essa foi bem completa. Se quiser pode calcular as outras aí como treino, né? Mas aqui, porque senão o vídeo fica longo, esse vídeo, né, termina, mas determina os valores dos resistores equivalentes para as associações. Então, aqui, né, basicamente, eu tenho que olhar essa parte que está em paralelo. Esses dois, ó, tá vendo? Que está aqui no meio, está em paralelo, mas são iguais, então viram de 100. Esses dois cortam aqui, viram de 100. Então é um de 100 com um de 400. Aí eu faço produto pela soma. 100 vezes 400 dividido por 100 mais 400. Isso daqui vai dar, ó. Aí pega a calculadorinha, multiplica. Dá pra fazer 100, hein? Isso daqui. Quem sabe um pouquinho mais da matemática aí, mas tranquilo. Esse era o 80. Então o RA, aqui ó, tem um equivalente de 80, tá? Isso significa que você vai ter 280 com 200, então RA equivalente 480. Já tem até a resposta, tá? Mas vamos fazer o desse daqui. Esse daqui, perceba que ele tem uma série de pedaços, né, que é importante para a gente descobrir. Ó. Você vem com a corrente, aí ela vai ter um monte aqui, ó, que está em paralelo. Esse vai estar em paralelo primeiro. Aí depois ela vem para esse, ó, mas ele vai abrindo um monte de paralelinhos. Quando isso acontece, gente, eu gosto de reescrever o circuito. Escrever ele de uma outra forma. Como que vai ficar? Ó, vou redesenhar ele. O I está vindo, aí ele vai dividir paralelo, então eu vou fazer ele aqui embaixo. Primeira parte. O R ali que tem 25. Tá bom? Depois eu vou juntar ele. Bom, ele se subdividiu para esse pedaço. Quando chegou aqui, ele vai abrir mais um paralelo, tá vendo? Que vai lá para o R24 e fica um embaixo aqui, que é o de 50K. Entendeu? Eu vou fazendo assim, para enxergar bonitinho que tá um de 10K lá
E aí ele tem um aqui embaixo de 50. Pra você enxergar quem está em paralelo com quem, o que está acontecendo. Aí a corrente que vai vir para cá, ela volta, aí já era, aí eu vou fazer isso. Aí aqui ele vai se dividir mais uma vez, ó, tá vendo? Na hora que chega nesse ponto. Então eu vou continuar aqui, depois eu junto tudo esses fios, aí lá se subdividiu. Aí vai vir um de 40, a corrente passa aqui, ó. Aí aqui que é legal para você ver, ó, como ela está fazendo esse caminho, ela vai passar pelo de 40, pelo de 10 e pelo de 10. Ou seja, eles vão estar em série aqui, é como se estivesse assim, ó, tá vendo? Então 40, 10, 10, tudo K, né? Não vou ficar colocando K, deixa ele no final, vai ficar subentendido. 40, né? Era esse. 40, 10, 10. Foram os três que eu coloquei ali embaixo. E o cara que veio para baixo aqui é o de 60. Né? Aí você vê como fica mais fácil para você enxergar o circuito. Beleza? Bom, e aqui, ó, aí eles fecham todos juntos aqui. Só que veja, esse 50, quando ele foi dividido, depois ele é ligado diretamente. Então você não pode fazer isso aqui. Esse aqui é um erro comum. Tá? Você não vai ligar ele aqui. Ele foi direto. Mesma coisa de 25, ó. Depois ele foi direto para cá. Ou seja, ele passa aqui, ó, e vai ser ligado aqui ao mesmo ponto. Mesma coisa com o de 25 lá embaixo. Eles passam aqui. Aí os três vão ser ligados agora com o mesmo ponto. Eu gosto de deixar, peraí. Gosto de fazer assim. Vou jogar pro do meio só pra ficar bonitinho. Prontinho. Esse é o circuito equivalente. Aí agora eu sei que eu preciso fazer primeiro lá de cima. E aí eu vou descendo. Ó. Esses três juntos. Aqui vai valer 40 com 10, 50. Aqui vale 60. Aí, ou seja, eu posso trocar esses três aqui por 60. Né? Como a gente está fazendo aqui, eu vou apagando e trocando. Aí vocês vão vendo como é que, para não ter que ficar copiando 10 mil vezes o mesmo circuito. Aí eu fiquei em paralelo agora com esses dois. Mas como são iguais, então não precisa fazer produto pela soma, é só dividir por 2. 60 dividido por 2, então eu troco esse por um de 30. Olha que legal. Aí ele virou aqui agora um de 30 que estava. Só que agora eu tenho em série, ó. 30 com 40, 30 com 40, 70. Tá vendo? Você vai trocando por vários equivalentes. 30 com 40, 70. E no final dá certinho. Aí agora eu tenho 70 com 50 em paralelo, porque não dá para fugir. Então é 70 vezes 50 dividido por 70 mais 50, produto pela soma. Então 70 vezes 50 dividido por 70 mais 50 dá 29,17, né, aproximadamente 29,17. Então você pode trocar esses aqui por 29,17, ou seja, tudo aquilo que a gente tinha naqueles ramos aqui trocou por um de 29,17. Aí pronto, você tem um de 25 e um de 29, está em paralelo, produto pela soma. 29,17 vezes 25 dividido 29,17 mais 25 dividido por 29,17 mais 25. Pronto, 13. Ele saiu, né, por causa das aproximações que a gente vai fazendo, mas é esse, tá, gente? Aí ele vai dar o aproximadamente, né, por aí. Se fazer exato, ele tem umas diferenças, né, quando você liga o circuito do Proteus que foi feito, mas deu basicamente isso, tá bom? Essa era a resposta aí dos circuitos equivalentes. Ó, o 9 determina a potência dissipada pelo resistor equivalente do circuito. Então vamos calcular lá o resistor. Lembra, ó, aqui esse está em paralelo. Esse daqui ficava de 5 kg, 5K ohms, né? E aí o R aqui, ele era a soma desse com esse, do 10 com 5, que aí ficava em série. Então dá 15K.
bom? Bom, a potência, aí nesse caso, usando a resistência equivalente, né? É U vezes I, eu já fiz lá em cima, né? Era U ao quadrado sobre R, já demonstrei essa fórmula para vocês. É 150 ao quadrado dividido por 15K, né? Então, 150 ao quadrado dividido por 15, e aí dividido por K, ou seja, dividido por 1000, dá 1,5 watts, certo, gente? Essa continha aí. Se foi rápido, a gente já tinha feito muito parecido, né? Com relação ao circuito, o valor da corrente elétrica sobre cada resistor. Então, esse daqui é mais simples porque é paralelo, né? Então, aqui é tudo igual a queda de tensão desses pontos. Então, aqui é 200, aqui é 200, aqui é 200. E aí, para calcular os Is, é só lembrar que ele funciona entre aspas como um divisor de tensão aí. Então, ele tem os 200 no primeiro dividido por 3K. Então, 200 dividido por 3 dá 66,6667, né? Miliampere. Eu já sei que é essa questão. O outro aqui, esse o I2, né? 200 dividido por 4,5, tá? Vai dar 44,44 mili. E esse I3 aqui, mesma coisa, 200 dividido por 1,25K, ou seja, e ele vai dar 160 miliampere, tá bom? É isso, pessoal, mais uma aulinha aí terminada. Abraços, até mais.